A paz do Senhor, meus irmãos, hoje vamos falar sobre a expressão o calcanhar ferido de Jesus. Para falar sobre este assunto, vamos ler lá no livro de Gênesis, capítulo 13, verso 15, o seguinte: Então o Senhor Deus disse à serpente: Porei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu ferirás o seu calcanhar. Aleluias! Amados, no dia de hoje vamos começar falando sobre esta expressão citada no livro dos Princípios: tu ferirás o calcanhar. Muitos teólogos e rabinos confirmam que esta expressão é concernente aos dias de Jesus Cristo. Percebemos que a primeira parte do contexto, aonde fala que a serpente seria ferida na cabeça, não é difícil de entendermos, pois a cabeça no hebraico fala de liderança, estrutura. Então Jesus, na sua chegada ao mundo, não só iria gerar inimizade, ou seja, uma luta entre os princípios estabelecidos por Deus na sua palavra e os princípios da serpente, mas nesta vinda de Jesus, ele feriria a liderança, a estrutura de Satanás. E isto fala do seu governo no mundo. E ele também, o inimigo, feriria o calcanhar de Jesus. O que seria isso? Qual é o significado desta expressão? Como o inimigo pode ferir o calcanhar de Jesus? Alguns estudiosos dizem que esta expressão seria uma alusão a pregar os pés de Jesus na sua crucificação. Mas, com certeza, o significado desta expressão é muito mais precioso e tem muito mais a nos ensinar. No entendimento hebraico dos rabinos, esta expressão não é literal, não fala de uma parte do corpo de Jesus, mas faz referência a uma geração. Porque quando se chega a algum lugar, a primeira parte que entra no local é o seu calcanhar, seu pé. Então, para os estudiosos rabinos, o calcanhar, esta expressão fala de uma geração. Então pense comigo, esta é uma palavra profética, ou seja, fala da geração que aguarda a vinda do Messias e que está e será ferida pela serpente. Como será então esta ferida? Como será este ataque? Esta relação, em relação a esta última geração que aguarda o Messias? Então podemos entender que o calcanhar ferido é profeticamente a geração do calcanhar, que é a geração que verá a vinda do Messias. E é a geração que vai antecipar a redenção provocada pela vinda de Jesus Cristo. Os antigos rabinos chamam o calcanhar do Messias como sendo tempos em que a redenção do Messias se aproxima. Que tempos seriam estes? Que tempos seriam estes? São tempos de falta de pudor, embora, como diz a palavra, embora a videira produza seus frutos, o vinho será, no entanto, caro. O governo se voltará para as heresias e não haverá ninguém para repreender sobre isto. A sabedoria dos escribas apodrece e as pessoas terão nojo de quem teme o pecado. A verdade estará ausente, a juventude vai envergonhar o rosto dos anciões. As relações familiares normais serão arruinadas. O filho desonra o pai. O filho se levanta contra a mãe. Uma nora contra a sua sogra. Os inimigos do homem serão membros da sua própria casa. Nesses tempos que os rabinos antigos descrevem como sendo o ataque, a investida ao calcanhar do Messias. Esta é a geração
que aguarda a redenção do Messias, ou seja, fala que quando é tirado os parâmetros, os princípios da palavra de Deus que regem a humanidade, é a primeira das instituições que sofrerá este ataque são as famílias. Por isso, o intuito do inimigo sobre a geração que verá a redenção é atacar o ambiente familiar, é atacar o núcleo familiar. Como se ataca isso? Tirando os valores, atacando a morais, os princípios que Deus deu ao homem através da sua bendita palavra. Quem tira a palavra de Deus da sua vida, do meio da sua família, da sua nação, estará abrindo as portas para a iniquidade. Preste atenção no que Deus está falando. Somos a geração que será atacada em todos os sentidos. Somos a geração escolhida para vermos a redenção. Somos a geração abençoada que veremos o cumprimento profético do retorno da vinda de Jesus Cristo. E por isso seremos nós que haveremos de sofrer um ataque do inimigo jamais visto antes, no âmbito familiar, da sociedade, aos sacerdotes, na história do povo de Deus. Nós, igreja, precisamos estar atentos nesses tempos. Temos que rejeitar todos os ensinamentos contrários à palavra de Deus. Fomos levantados nesses tempos exatamente para glorificar a Deus, para declarar que existe um único e verdadeiro Deus, para confirmar que Deus é o centro de tudo. Aleluia! Estes são os tempos em que viveremos estes ataques, um ataque terrível ao calcanhar do Messias. A falta do pudor, de reverência, serão os grandes males da humanidade nos dias próximos ao fim, da volta de Jesus, da redenção. O próprio Jesus Cristo profeticamente nos fala sobre estes dias, revelando a causa de tamanha promiscuidade, quando diz na sua palavra, o amor de muitos se esfriará entre os homens. Lá no livro de Mateus, capítulo 24, do verso 7 ao 14, diz, portanto, se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes, terremotos em vários lugares, porém tudo isso é princípio das dores. Neste tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros, levantar-se-ão muitos, falsos profetas enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Queridos, escutem o que o Espírito Santo está dizendo à igreja. No mesmo texto, no livro de Mateus, continua o Senhor dizendo, aquele, porém, que perseverar até o fim, este será salvo, e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho de todas as nações. Então virá o fim. Amados, cabe a nós, igreja, sermos referência para todo o mundo. Percebam, estas palavras de Jesus confirmam os que os rabinos escreveram sobre os tempos que estamos vivendo agora. O que caracterizará esta geração que presenciará o fim? Vai ser a retirada da lei de Deus, os falsos profetas, ajudando a tirar Deus do centro das vidas, das pessoas, das famílias e das nações. A lei de Deus sendo retirada, deturpada, os princípios estabelecidos sendo substituídos. Isso vai fazer com que o amor se esfrie nos corações. Isso vai prejudicar as relações familiares, vai destruir o núcleo familiar. Quando tiramos os parâmetros da palavra de Deus, da vida das pessoas, estará sendo abertas portas para a iniquidade e o pecado. Hoje o Senhor vem e fala
que nós, a igreja, somos esta geração do calcanhar do Messias. E nós, apesar de vermos o evangelho, a mensagem do reino, sendo proclamada para o mundo inteiro, apesar de sermos esta geração que haveremos de ver cumprimentos da palavra de Deus jamais vistos antes, somos uma geração abençoada, vamos ver a volta de Cristo, mas também seremos a geração mais atacada pelo inimigo e os seus anjos, pois estaremos vivendo tempos de governos ateístas, sistemas de governo que querem tirar Deus do centro, que querem tirar a fé, a esperança do coração das pessoas. Jesus, na palavra de Deus, deixa claro como será este ataque. Ainda no livro de Mateus, capítulo 7, 22 a 25, ficou registrado: muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Todo aquele, pois, que ouve estas palavras e as pratica será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. Praticar a palavra é o que vai valer. Não adianta ouvir, conhecer, precisa praticar. Ou seja, só ouvir não adianta, precisa viver a palavra de Deus para fazer parte desta geração vitoriosa. Só a prática da palavra que vai ser suficiente para resistirmos o ataque do inimigo sobre esta última geração, a geração do calcanhar do Messias em nossos dias. Aleluia! A lei de Deus é para todos, mulheres, homens, gregos. Como diz a palavra iniquidade significa anomia, sem lei, amados. O texto que lemos no livro de Mateus, capítulo 7, 22 a 25, diz: aqueles que não conhecem a minha palavra, que conhecem as minhas palavras e não praticam, serão rejeitados, esses serão afastados de mim, diz o Senhor. Estes serão repreendidos por Jesus naquele dia, dizendo: eu não vos conheço. Percebam, Jesus não rejeita ninguém, mas as pessoas com as suas práticas fora da palavra se afastam dele, e por isso ele dirá: apartai-vos de mim, fiquem longe de mim. Prestem atenção, vivemos na era da graça, do favor, por isso o Senhor ainda hoje nos avisa, mas no fim Deus estará exercendo justiça e juízo. O reino de Deus é justiça, lâmpada para os nossos pés é a tua palavra. O céu e a terra haverão de passar, mas as minhas palavras não passarão. Aleluia! O povo de Deus tem que viver em retidão, justiça e amor, pregando a palavra de Deus, declarando que Deus é o único Deus verdadeiro. Amados, na busca por apagar Deus e a sua palavra da sociedade contemporânea, o homem condenará à ruína os valores, os princípios que fomentam o amor, a justiça entre os homens. Retirar a palavra de Deus é retirar o amor de Deus. Estamos chegando em tempos em que os homens odiarão a palavra de Deus. O mundo está chegando a esses tempos. Vão rejeitar os eleitos de Deus, escarnecer dos princípios e valores que regem a vida do ser humano. O mundo negará a palavra de Deus para negar o próprio Deus. Percebam, nesses dias já existe um conflito, uma inimizade estabelecida entre os filhos de Deus, a igreja e a descendência da serpente. Aqueles que querem
e lutam para continuar vivendo na paixão da carne, das coisas do mundo, estes já estão ridicularizando os filhos, a igreja, aqueles que seguem a palavra de Deus. Atentem, já estamos vivendo isso. Quando um jovem hoje decide se preservar, casar virgem, quando decidem se casar, tornam-se chacota dos amigos, são ridicularizados pelos descendentes da serpente e assim por diante. Um presidente da República que se levanta para declarar Brasil acima de tudo, Deus acima de todos, é perseguido, é dia a dia afrontado, e o pior ainda, tem alguns que dizem ser filhos de Deus, apoiam os descendentes da serpente, e não é, eu sei que o presidente, o governo não é perfeito, tem muitas coisas para mudar, mas declara o valor da família, dos princípios bíblicos que precisam ser preservados em meio à sociedade brasileira. Mas quem antes, pergunto eu, quem antes, como presidente do nosso país, declarava textos da palavra de Deus, tais como a verdade vos libertará, o meu povo perece por falta de conhecimento? Quem antes, como presidente desta nação, permitia louvor dentro do palácio do governo, um palácio que hoje serve de momentos de cultos, orações e intercessões pela nossa nação, quando em uma reunião de ministérios de antigos governos se orava pedindo ajuda, orientação de Deus. Este é o primeiro presidente, mesmo com todas as suas falhas, que visita Israel, visita o Monte Moriá para orar. Só esta postura já vai trazer bênçãos para o povo brasileiro. Queridos, a igreja nos dias de hoje tem que saber identificar aqueles que querem, de alguma forma, tirar Deus do centro, a sua palavra de ensinar os seus princípios, que querem destruir a família, a igreja, os parâmetros ensinados por Deus na sua palavra. Portanto, já existe o conflito entre os descendentes da serpente e os filhos de Deus. Os descendentes da serpente foram levantados para ferir o calcanhar, para ferir a geração dos filhos de Deus, mas os filhos de Deus têm autoridade para pisar a cabeça da serpente e destruir toda a liderança, toda a estrutura que se levanta contra Deus e a sua bendita palavra e os princípios estabelecidos por Deus. Veja que papel extraordinário foi reservado para nós hoje, como a igreja do Senhor desses dias. Me permita orar por você nesta hora, para que você entenda qual é o seu verdadeiro papel, o papel de cristão, de levantar a bandeira de Cristo Jesus, da sua palavra, e proclamar que existe um único Deus verdadeiro, que é o Deus Todo-Poderoso. Pai, ajuda a sua igreja nesses dias a identificar aqueles que são descendentes da serpente. Ajuda a sua igreja a rejeitar tudo e todos que se levantem contra Deus e a sua bendita palavra. Ajuda a sua igreja a pisar a cabeça da serpente, destruindo toda a liderança e estrutura que se levanta para tirar Deus do centro. Capacita a sua igreja no conhecimento da tua palavra, na unção do teu Espírito, para que possamos repreender e rejeitar o que o inimigo tenta levantar nesses dias para destruir as famílias, a sociedade e a nossa nação. Que o poder de Deus, a glória do Senhor seja sobre a tua casa e a tua vida, em nome de Jesus. Amém e amém.